Boa tarde. Verificando a presença de quórum legal e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão, iniciando os nossos trabalhos. Convido a vereadora mirim Joana Aparecida de Oliveira Witzel para fazer a leitura da Bíblia. Eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assistes na casa do Senhor todas as noites. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra, te abençoe desde Sião. Deus é louvado pela sua bondade, poder e justiça, a vaidade dos ídolos. Cumprimento os vereadores mirim, seus suplentes, os familiares, amigos, os internautas e os ouvintes da Rádio Biguaçu FM. Quero registrar em nome da professora Simone a presença dos alunos da Escola Estadual Básica Professor José Brasilice, que estão representados na Câmara Mirim pelos alunos Bruno Lima da Silva e Ana Júlia Oliveira da Costa. Quero informá-los que hoje, Fernanda Camargo Ribeira está assumindo o cargo de suplente da Escola Básica Municipal Fernando Brickman Viegas de Amorim. Você é bem-vinda, Fernanda. Solicito à primeira secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 9ª Sessão Ordinária da Câmara Mirim de Biguaçu, mandato de 2013 a 2014, realizada no dia 26 de abril... dia 26 de março de 2014. Dando início aos trabalhos, o presidente Bruno Lima da Silva deu início à sessão, verificando a presença de quórum regimental e, sob a proteção de Deus, declarou aberta a 9ª Sessão Ordinária da Câmara Mirim de Biguaçu. Convidou a vereadora mirim, Adriele Moraes Antunes, para fazer a leitura da Bíblia. Cumprimentou todos os presentes e registrou a presença dos alunos da Escola Básica Municipal Professor Manuel Roldão das Neves, que é representado pelas alunas Jennifer Amaral do Nascimento e Ellen Bel de Oliveira. Após, informou que na data da sessão assumiu o cargo de vereador mirim Bruna Koskoski da Silva, da Escola Estadual Professora Maria da Glória Veríssimo de Faria, que assumiu o lugar de Bruna Lima. Bruna fez o juramento e assinou o termo de posse. O presidente informou também que na data assumiu o cargo de suplente da mesma escola Nádia Correia de Campos e Ana Júlia Oliveira da Costa está assumindo o cargo de suplente da Escola Estadual Professor José Brasilício. Finalizou dizendo: vocês são bem-vindas. Solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, que foi lida, discutida e aprovada por unanimidade. Após, a primeira secretária fez a leitura do expediente, indicação número 28 de 2014, do vereador mirim Bruno Lima da Silva. Assunto: calçamento da rua João Alfredo Fermiano, do bairro Fundos. Indicação 29 de 2014, da vereadora mirim Jennifer Amaral do Nascimento. Assunto: aumento de horários do ônibus da linha 3 Riachos. Indicação número 30 de 2014, da vereadora mirim Thaís Reus Coelho. Assunto: construção da calçada padrão na rua João Luiz Duarte, bairro Bom Viver. Indicação número 31 de 2014, da vereadora mirim Thaís Reus Coelho. Assunto: pavimentação da rua Professor Jorge de Souza, bairro Bom Viver. No horário das manifestações parlamentares, usaram da palavra os vereadores mirins Joana Oliveira, Adriele Moraes Antunes, Matheus Sozin, Bruna Koskoski, José Antunes Neto, Jennifer Amaral do Nascimento, Leandra Santos de Miranda, William Rodinelli Pereira, Lucas Golet da Silva, Amanda da Silveira, Bruno Lima da Silva e Thaís Reus Coelho. Terminando o horário das manifestações parlamentares, passou-se para o intervalo regimental. O vereador mirim José Antunes Neto solicitou que o presidente continuasse a sessão. O presidente colocou o pedido do vereador José Antunes Neto em votação, que foi aprovado pela maioria.
Passou a deliberar as ordens do dia. Projeto número 1 de 2014 do vereador Bruno Lima da Silva, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos benefícios do programa Bolsa Família participarem das atividades extraclasses das unidades escolares de seus filhos e suas penalidades e de outras providências. Teve um parecer técnico contrário. O parecer foi aprovado por unanimidade. Não havendo inscritos nas explicações pessoais, informou a todos que no mês de abril, o Café com o Vereador acontecerá no dia 9 de abril na Escola Estadual Professor José Brasilício, às 14 horas. E no dia 23 de abril, na Escola Especial Leandro de Azevedo, às 14 horas. Convocou-nos para a sessão ordinária a ser realizada no dia 30 de abril de 2014, às 15 horas, dando por encerrada a presente sessão, eu, Amanda da Silveira, primeira secretária, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e aprovada, será assinada, estando a gravação integral da sessão à disposição em meio digital. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada. Solicito a primeira secretária que faça a leitura do expediente. Indicação número 32 de 2014. Assunto: construção da cobertura da quadra de esportes da Escola Donato Alípio de Campos. Autor: vereador mirim José Antunes Neto. Indicação número 38 de 2014. Assunto: manutenção da rua José Benedito da Luz. Autor: vereadora mirim Leandra Santos de Miranda. Indicação número 40. Assunto: construção de uma lombada na rua Leopoldo Freiberger. Autor: vereador mirim Lucas Golas da Silva. Indicação número 36 de 2014. Assunto: construção de um ponto de ônibus na rua Sorocaba de Fora. Autor: vereadora mirim Adriele Moraes de Antunes. Indicação número 39 de 2014. Assunto: solicitação de um segundo professor. Autor: vereadora mirim Luana Cardoso. Indicação número 33 de 2014. Assunto: asfaltamento da rua Hermógenes Prazeres. Autor: vereador mirim Bruno Lima da Silva. Indicação número 34 de 2014. Assunto: asfaltamento da rua Leopoldo Freiberger. Autor: vereador mirim Bruno Lima da Silva. Indicação número 35 de 2014. Assunto: pintura da lombada e meio-fio da rua 7 de Setembro. Autor: vereador mirim Bruno Lima da Silva. Indicação número 37 de 2014. Assunto: pavimentação da Estrada Geral de São Mateus. Autor: vereadora mirim Bruna Koskowski da Silva. Passamos agora para as manifestações parlamentares. Convido a vereadora Joana para fazer a leitura, para fazer uso da palavra. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar, em nome do nosso presidente Bruno Lima da Silva, a mesa diretora, os vereadores mirim, seus suplentes aqui presentes, e a escola José Brasilício. Muito obrigada pela presença. Me apresento hoje em nome da minha comunidade, bairro Jardim Janaína, pois precisamos de uma reforma na praça da rua Tranquedo Neves, pois os brinquedos que proporcionam o lazer das crianças estão todos estragados e sem nenhuma condição de uso. Gostaria de pedir à Secretaria de Obras que atenda o meu pedido. Sabemos que não foi a prefeitura que foi até lá para estragar os brinquedos, mas infelizmente temos em nossas comunidades alguns indivíduos que gostam de estragar o patrimônio público. Gostaria também de comentar sobre um último caso que ocorreu há poucos dias, sobre um jogo do Barcelona, onde quando o jogador brasileiro Daniel Alves foi cobrar um escanteio e um torcedor lançou a banana no campo, insinuando que o jogador fosse macaco por causa de sua cor, resumindo, racismo. Só para esclarecer que esse torcedor foi banido dos estádios de futebol para o resto de sua vida. E o mais legal foi a campanha que todos estão fazendo nas redes sociais, para dar forças ao Daniel Alves. E o nome da campanha é Somos Todos Macacos. Obrigada. Vereadora, me concede uma parte?
Fala. Eu gostaria de parabenizar a senhorita por ter trago esse assunto até essa Casa Legislativa. Eu apoio a senhora. Muito obrigado. É isso. Obrigada. Convido o vereador Ednilson Dutra para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença do colégio que veio visitar a nossa escola, aqui a Câmara Mirim. E também gostaria de reforçar a Secretaria de Obras, que desse uma olhadinha no Jardim Janaína, que na Rua Geral Tancredo Neves, perto do ponto de ônibus, tem uma tampa de bueiro quebrado. Obrigado. Convido a vereadora Luana para fazer uso da palavra. Boa tarde, cumprimento a mesa diretora e todos os vereadores e suplentes aqui presentes. E estendo os meus cumprimentos à Escola de Educação Básica, professora José Brasilício, e estendo meu cumprimento ao vereador Ney Cláudio Cunha. Senhor Prefeito, venho solicitando a Vossa Excelência, Poder Executivo, que viabilize, junto à Secretaria de Educação, a disponibilidade de um segundo professor para uma aluna do 7º ano da Escola de Ensino Básico Professora Emérita Duarte Silva e Souza, no bairro Fundos, cito neste município. Senhor Prefeito e senhores vereadores, esta indicação se faz necessária, visto que para alunos que apresentam uma dificuldade no aprendizado, se faz necessário um segundo professor na sala de aula. Neste caso específico, já faz 2 meses que se iniciaram as aulas e a aluna continua sem professor ou difícil o aprendizado da classe, no geral. Obrigada. Antes de chamar a vereadora Adriele, eu gostaria de registrar a presença do presidente da Câmara, Ney Cláudio da Cunha, que prestigia a nossa sessão. Convido a vereadora Adriele para fazer uso da palavra. Boa tarde à mesa diretora, os vereadores Mirim aqui presentes. Hoje eu venho até essa tribuna para falar pela 2ª vez da minha indicação que eu fiz na sessão passada. Pedi, se fosse possível, à Prefeitura para colocar um ponto de ônibus na rua de Sorocaba de Fora, perto da Igreja Assembleia de Deus, onde pegamos o escolar, porque temos que ficar de pé esperando o escolar. Mas o pior é no dia de chuva que temos que ficar lá e ainda por cima os carros passam e jogam lama na gente. Se a Prefeitura fizesse isso, eu e minha comunidade iríamos agradecer. Obrigado. Convido o vereador Jonathan, da Escola Cacupé, da aldeia Mimbarucá, para fazer uso da palavra. Boa tarde, cumprimento a todos presentes no plenário em nome do presidente Bruno. Hoje eu quero pedir que o governo coloque uma quadra de esporte em minha aldeia. Boa tarde. Convido a vereadora Liandra para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa diretora, os vereadores Mirim e seus suplentes, os alunos e professores da Escola Básica Professor José Brasilício, os internautas e ouvintes da Rádio Biguaçu. Quero agradecer à Secretaria de Obras pela reforma das ruas
das ruas do loteamento Ipacaraí, situado no bairro Tijuquinhas. Não sei se foi por causa da minha indicação ou pelos apelos da comunidade. O que importa é que o problema foi resolvido. A minha indicação de hoje é a solicitação da reforma da quadra esportiva da Escola Estadual Cônego Rodolfo Machado, situada no bairro de Tijuquinhas. É impossível aprender as regras básicas dos esportes coletivos como basquetebol, voleibol, handebol e futsal, sem as linhas devidamente indicadas e sem os equipamentos esportivos como cesta de basquetebol, poste e rede de voleibol, e rede na trave de futsal. Não há uma área de lazer ou um parque neste local. O mínimo seria uma quadra de qualidade na escola. Os alunos têm esse direito. O governo estadual deve tomar as devidas providências. Solicito aos vereadores do partido do governo que ajudem essa escola. Obrigado. Convido o vereador Matheus Sozin para fazer uso da palavra. Gostaria de cumprimentar os vereadores mirins, a mesa diretora, aos alunos JB e aos demais municípios aqui presentes. Gostaria de solicitar a indicação da construção de uma quadra de esportes coberta na Escola Olga de Andrade Borgonovo. Atualmente, os alunos praticam educação física em quadras de areia, que são sujas e insalubres para o uso. Os alunos também, em dias com o sol muito forte, eles ficam expostos e isso a longo prazo pode ocasionar em câncer de pele, que alguns tipos podem ocasionar morte também. Os alunos também ficam prejudicados perante as outras escolas, em relação aos jogos de GBIG. Obrigado. Vereador, me concede uma parte. Eu gostaria só de informá-lo que não é só na sua escola que isso ocorre, mas também que em várias outras escolas aqui do município. E a minha, no entanto, é uma delas, a Escola Heloísa, que tem apenas uma quadra improvisada de cimento e a gente não tem quadra de vôlei, porque a nossa sempre quando chove fica completamente uma poça de lama e é impossível a gente ter algum meio de educação física ou aprender alguma coisa com isso. Vereador, me concede uma parte? Os alunos aqui da Escola Professor José Brasilício estão presentes e podem comprovar o que eu vou falar agora. Na nossa escola, a gente tem 3 quadras, uma de futsal, uma de vôlei e uma de futebol de campo. E na qual a de futebol de areia, a gente não pode utilizar porque o professor de educação física, ele disse que tem uma suspeita que ali passa um canal na qual uma quantidade de esgoto é jogada ali, então, para nossa segurança, ele pede até para a gente não praticar educação física ali naquela área. E todas as quadras, as 3 quadras que a gente tem, nenhuma é coberta. Eu penso assim dessa forma, ó, que a quantidade de dinheiro que eles gastaram na Copa, tá certo, que a Copa vai trazer um grande retorno para o nosso país, mas, né, em questão de dinheiro, até mesmo de conhecimento, de outras pessoas conhecerem o nosso país, as nossas atrações turísticas, é claro que vai trazer um grande retorno. Mas eu penso que deveria se investir mais na educação em relação ao esporte, né? Então eu deixo aqui a minha indignação. Muito obrigado. Vereador, conceda uma parte. Eu falo que as escolas precisam de quadra coberta para que o governo municipal e estadual, onde estão fazendo, como vai ser o dinheiro público agora, como vai ser nós. Temos que confirmar todo esse assunto daqui para frente. E como vai acontecer daqui para frente também. Obrigado. Eu gostaria também de dizer que uma das quadras onde é praticada futebol, ela fica no meio, fica do lado de um outro espaço que tem mato bem grande, assim, que lá pode ter vários animais peçonhentos. Pode ter aranha,
cobra e também ratos, às vezes sim. Também que podem machucar os alunos. Obrigado. Convido a vereadora Jennifer para fazer uso da palavra. Boa tarde. Um absurdo. A UPA de Biguaçu, que atende pessoal de Biguaçu e de cidades vizinhas, estava essa semana com um clínico geral atendendo, apesar de que lá fora apesar de lá dentro tinha mais médicos. Eles ficam lá conversando e esquecem das pessoas que ali estão doentes. Tinha gente esperando para ser atendida desde as 9 horas da manhã, e já eram 4 horas e nada de ser atendido. Em um dos casos mais prejudicantes, um senhor fartando, e eles não foram capazes de atender. Pediram para passar na triagem. O moço foi reclamar com a diretora da UPA e as coisas começaram a ficar mais rápidas. Então apareceu mais 2 clínicos para atender. Isso só acontece porque ninguém faz nada. Muita gente está reclamando. Vereadora, me concede uma parte? Realmente esse caso que a senhorita trouxe até essa Casa Legislativa realmente acontece, porque senão não teria grande quantidade dos munícipes, não estaria, né, reclamando da UPA. Desde quando a UPA foi inaugurada, já vem se alastrando esse caso de falta de médico, do mau atendimento, né? Então eu penso assim, que se deveria, né, obter uma fiscalização maior, e o secretário da Saúde deveria, né, rever essa situação para estar conseguindo melhorias para a população, porque a população está sendo muito prejudicada, né? Então eu até soube no café com o vereador que teve na Escola Incentivo, a vereadora Magali até falou, né, que a UPA tem uma grande quantidade de médicos contratados, o município tem uma grande quantidade de médicos contratados, só que tem uma suspeita, algo assim, que os médicos não estão... Tem médico que tem que cumprir 40 horas e não está cumprindo o horário de trabalho. Então eu acho que a fiscalização tem que aumentar, né? E se deveria até ter algo para eles bater o ponto, né? Até para a gente até para a população estar sendo mais esclarecida do que o que está acontecendo, né? Então eu quero deixar minha indignação aqui e espero que nós dois juntos, ou todos os vereadores mirins, a gente possa rever essa situação juntamente com o prefeito e com o secretário da Saúde. Vereadora, Igor Seda, agora estou vendo os carros da saúde rodando, mas agora será que esse ano o hospital vai ser pronto? Mas eles, os servidores da saúde, também tem que acompanhar de perto a obra do hospital, como vai ser. Porque, além de ter a UPA, tem que ter um hospital pronto esse ano. Isso fica mais reserva a outras coisas, assim, de outros tipos que a pessoa está precisando. E ainda, indo para outro município não vai adiantar. Muito obrigado, vereadora. Vereadora, me conceda uma parte. Num café com o vereador que teve, se eu não me engano, no José Brasilício, os vereadores disseram que, em vista deles, a UPA está sendo... Está sendo um dos melhores pronto-atendimentos, que até pessoas de outras cidades vizinhas estão vindo para serem atendidas aqui, dizendo que aqui se torna um lugar rápido. Mas eu discordo dos vereadores. Infelizmente, concordo com o que você disse, a UPA está muito ruim. Obrigada. Também concordo. Convido o vereador José Antunes Neto para fazer o uso da palavra. Boa tarde. Cumprimento a mesa diretora, todos os vereadores mirins e seus suplentes aqui presentes. Gostaria de agradecer a presença do Colégio José Brasilício. Eu gostaria de solicitar ao setor de planejamento a alteração no plano diretor de percentual de 7% para 10% destinado à área verde nos loteamentos de Biguaçu, porque hoje em dia 3% a mais na área verde ajudaria bastante. Eu gostaria de pedir aos vereadores mirins para a gente combinar de marcar um dia com o prefeito para conversar a respeito à minha solicitação. Obrigado. Convido a vereadora Maria Luísa para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos.
Cumprimento a mesa diretora, aos vereadores mirins e seus suplentes e aos alunos da Escola de Educação Básica Professor José Brasilício, aqui presentes, aos ouvintes da Rádio Biguaçu FM e aos internautas. Estou aqui repetindo a indicação da minha titular, Thaís Reus Coelho, sobre a calçada padrão na rua João Luiz Duarte. Gostaria de pedir ao senhor secretário de Obras, Fernando Duarte Pissudo, um pouco mais de atenção aos moradores do bairro e da rua. Agradeço desde já. Convido o vereador Lucas Goulart da Silva para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa diretora, meus amigos vereadores mirins e ao Colégio José Brasilício. Gostaria de agradecer ao secretário de Obras, Fernando Duarte Pissudo, que atendeu a minha indicação da limpeza da rua Professor Antônio Pereira da Silva. Quero agradecer também ao advogado Alfredo Silva, que nos deu uma palestra. Não pude estar presente, mas os comentários foram ótimos. Quero pedir para o senhor secretário de Obras que atenda a minha indicação, que se trata da colocação de uma lombada na rua Leopoldo Freiberger, em frente ao Colégio do Carmo. Os alunos saem da escola e os carros passam muito rapidamente, sem respeitar a faixa e o limite de velocidade, podendo acarretar acidentes para os munícipes e para os alunos. Obrigado. Convido a vereadora Amanda para fazer uso da palavra. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar meus amigos da mesa diretora, todos os vereadores mirins e seus suplentes. Gostaria também de agradecer a presença de todos os alunos da Escola José Brasilício que estão aqui presentes. Venho aqui hoje para mostrar toda a minha indignação. A Escola Luísa Maria Prazeres de Faria, representada por mim e pelo meu suplente Vitor, está sofrendo muito e está pedindo socorro. A nossa saída foi partir para o jornal Folha Barriga Verde. A nossa escola não tem segurança alguma. 2 vigias que temos ali não dão conta. Já houve casos de alunos aparecerem ali com drogas e a direção não fez nada. E ainda com tudo isso, nossa escola, nossa diretora quase não toma providência. Acho que para uma diretora, ela deveria ser um pouco mais rude com tudo o que acontece ali dentro. Minha escola é uma verdadeira desordem. A matéria que fala o jornal Folha Barriga Verde publicou ainda mostra uma mãe que foi levar a sua filha para a escola e foi assaltada em frente à escola. Aonde que isso vai acabar? Só isso que eu quero saber. E um pouco mais, eu podia fazer uma pergunta. Por que tanto investimento nessa Copa e nada para a educação? Onde é que a educação está ficando nisso? Por que eles prezam, eles têm tanto respeito por essa Copa, mas a educação que todo brasileiro precisa, eles não dão valor? É isso. Vereadora, concede uma parte? Pode falar. Desculpa. Como você ouviu aquela hora que eu falei ao Matheus, do mesmo jeito, tem que ter saída de emergência, mas isso está tornando uma polêmica. Sem segurança, sem nada, a escola estão jogando dinheiro fora para nós estar aqui perdendo tempo e tá continuando nesse assunto. Vamos continuar lutando sobre os assuntos que o município está precisando. Muito obrigado. Boa tarde, cumprimento meus colegas da mesa diretora em nome do segundo secretário William Rodinelli. Cumprimento os vereadores e vereadoras mirins presentes e em nome da suplente Ana Júlia, cumprimento a todos os suplentes e munícipes presentes em plenário. Em nome da professora Simone, cumprimento a escola Professor José Brasilício, que hoje prestigia a nossa sessão. É com muita alegria que eu agradeço ao secretário de Obras, Fernando Pissudo, que atendeu a minha indicação que pedia o recapeamento dos buracos da Rua 7 de Setembro, localizada no centro de Biguaçu. Fica aqui os meus agradecimentos. Quero informar a todos que estou trabalhando em cima de um projeto que, se for colocado em prática, irá trazer muitos benefícios não só para a nossa geração, mas para as gerações futuras. O projeto na qual estou trabalhando
obriga que a partir de 2016 todo prédio público tenha a obrigação de fazer a captação da água da chuva. Essa captação, essa água que vai ser captada pela chuva vai servir para limpeza e para limpeza de todo o prédio público. Isso vai gerar uma grande economia para os cofres públicos, eu acredito. E vai também ajudar na preservação do meio ambiente. Quero deixar aqui hoje a minha indignação com alguns casos que vêm acontecendo em nosso país nos últimos dias. Primeiro quero falar sobre a matéria exibida no dia 20 de abril de 2014 no programa Fantástico, que relatou sobre a prática de injúria de alguns acadêmicos das universidades brasileiras, tendo em vista um jovem que cursa medicina em uma universidade na qual o mesmo foi vítima juntamente com seus colegas. Ele foi vítima do famoso trote de faculdade. O jovem relatou em entrevista ao programa que foi humilhado por outros acadêmicos, na qual recebeu chutes e foi urinado por aproximadamente 8 pessoas. Realmente, a que ponto chegamos? Graças a Deus, o promotor na qual está cuidando do caso não arquivou o processo e está realizando uma investigação severa sobre esse caso. Esse caso mostra que o governo precisa investir em segurança nas universidades brasileiras para que casos como esse não aconteçam. Outro caso que me chamou bastante atenção foi o caso do menino Bernardo, que foi assassinado. Tudo indica que tenha sido pela madrasta. Bernardo era uma criança que se enturmava com facilidade na escola, tinha amigos de todas as idades, o que mais me impressiona é que ele procurou o fórum da cidade, na qual ele reside, onde foi ouvido pela promotora do fórum. Após o esclarecimento do menino, a promotora falou com o juiz, na qual o juiz convocou o pai do menino e a madrasta para uma conciliação amigável no fórum. Nessa conciliação, o menino aceitou voltar para casa. Mas eu penso assim, para que casos como esse não aconteçam, a justiça, ao invés de tentar fazer uma reconciliação amigável entre a família e o garoto, deveria primeiro fazer uma investigação, porque tudo mostra aqui, né, que se eles tivessem feito a investigação, fossem até a casa do menino, ouvissem vizinhos, amigos, parentes, eles iriam ver que algo de errado estava acontecendo, né? Então, infelizmente, a justiça falhou e a tragédia aconteceu, né? Então fica aqui, né, a minha indignação em relação a esse caso, né? E temos que lutar, pedir para o governo reivindicar que o governo faça mais campanha, pense mais em relação à proteção da criança e do adolescente. Muito obrigado, boa tarde. Vereador, sim? Você de uma parte, eu acho boa ideia também os prédios ter uma caixa da água de captação para ter economia. Ficar gastando, aí fica a melhor coisa. Ficar gastando dinheiro assim é pior. Agora. Exatamente. Eu gostaria de falar também sobre um assunto, sobre a rua aqui, Hermógenes Prazeres. A primeira secretária até leu no expediente a minha indicação que pediu asfaltamento. Eu quero dizer que na próxima sessão eu irei fazer uma indicação pedindo que eles façam uma melhor sinalização na rua, até mesmo para facilitar com que as pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência, pessoas cadeirantes, né, possam se locomover melhor na rua. Tá bom? Muito obrigado. Senhor presidente, e eu sei que também a rua Hermógenes Prazeres, que fica ali fora, também tem corrimão atrapalhando. É um grande problema os corrimão por causa da construção de prédio. Sim. Obrigado. Passamos neste momento para o intervalo regimental. O pedido do vereador Ednilson Dutra está para apreciação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Ordem na casa. Aprovado. Não havendo documentos para serem deliberados na ordem do dia, passamos agora para as explicações pessoais.
Na minha explicação pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, alunos da escola Professor José Brasilício. Quero dizer a todos que vocês que a nossa sessão possa servir de exemplo para vocês, exemplo de cidadania, de como se comportar dentro da sociedade, e para vocês também, e eu acredito que essa visita faça com que vocês conheçam um pouco mais como é que o Poder Legislativo funciona dentro do município. Então fica aqui meus agradecimentos. Muito obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, mirins, cumprimento especialmente o JB, o José Brasilício, em nome da suplente da Júlia, e os internautas e ouvintes da Rádio Biguaçu FM. Eu primeiramente quero agradecer o asfaltamento da rua Patrícia Antônio Teixeira, que agora, há mais de um ano, não asfaltaram. Agora eu quero agradecer ao prefeito que fez essa rua ter umas grandes melhorias. E também quero agradecer a empresa da Biguaçu por ter atendido minha indicação do aumento do horário de Antônio Carlos, que o povo de lá também tem orgulho. E eu falo que nós temos que continuar com esses assuntos levantados, e eu falo a todos que temos que continuar lutando porque o município precisa. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de informar a todos que no próximo mês o Café com o Vereador acontecerá no dia 7 de maio na Escola de Ensino Básico Cônego Rodolfo Machado, às 13h30. E no dia 21 de maio na Escola de Ensino Básico Professora Heloísa Maria Prazeres de Faria, às 13h30. Sendo assim, convoco os vereadores mirins para a próxima sessão, dia 28 de maio de 2014, às 15 horas, e declaro por encerrada a presente sessão. Boa tarde.